pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre Serotonina, do Michel Houellebecq. Ele que é considerado um dos autores mais importantes da literatura francesa contemporânea. Ele é um autor premiado, já ganhou o prêmio Goncourt. E também é considerado, um autor que traz temas polêmicos para os seus livros. E realmente, lendo Serotonina, eu consigo entender um pouco disso. E essa foi a minha primeira experiência com o autor, né? Eu tenho outro livro dele, que é o Submissão, e eu pretendo ler outros livros dele. É uma leitura que causa diferentes tipos de sensações. Você tem aí um personagem que é detestável, e então você sente repugnância. Ao mesmo tempo, ele trata de um tema que é sobre a depressão desse personagem. E ele escreve de forma profunda. Então você também sente tristeza, angústia, falta de esperança das relações humanas, da vida. Ele sente essa amargura, a vida para ele é decepcionante. Então, pensando assim de modo geral, eu gostei da experiência de leitura, eu gostei da literatura dele. É claro que não é aquele tipo de literatura que vai te dar aquele conforto, aquela experiência com histórias agradáveis, que vai te comover ou que você vai sair fortalecido dela. É uma experiência de leitura provocativa, que vai falar das fraquezas, vai provocar o leitor até o limite e vai fazer com que ele sinta repugnância, principalmente pela característica desse personagem, né? Porque ele é um personagem totalmente desagradável, ele é pessimista, ele é um personagem machista, tem a mulher como objeto sexual. E assim, eu achei realmente uma escrita transgressora, né? Esse personagem, ele rompe com qualquer tipo de moral. Bom, mas resumindo aqui a história, nós temos o personagem Florent Clou. Ele é um homem de meia idade, ele tem 46 anos, trabalha no Ministério da Agricultura, né? Ele não está satisfeito com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu relacionamento. E ele tem vontade de desaparecer, largar tudo, ir embora. Ele tem uma situação confortável para isso, né? Ele herdou uma boa condição dos pais. E aí também as questões da relação dos pais com ele é uma história cortante, porque ele herdou dos pais, né, bens que deram essas condições favoráveis para ele viver dessa maneira, de hotel em hotel. Então esse homem de meia idade, ele está insatisfeito com a vida dele, tem depressão, ele vê a vida de maneira amarga, desesperançosa. Então, para ele não dá esperança nenhuma, ele não tem esperança nenhuma, então a vida realmente não tem sentido. E quem tem depressão realmente é um livro que essa parte ela é cortante, ele vai fundo, né? Como eu falei, na dor desse personagem, no sofrimento dele, ele não vê sentido, não tem esperança para ele de dias melhores. Então esse homem aqui de meia idade, ele vai chegar um momento que ele vai fazer o balanço ali da sua vida e ver que não teve nada de construtivo, tanto nas suas relações amorosas, né? Os seus relacionamentos não deram certo, a relação também com a família não era nada afetiva. Ele também não construiu grandes amizades. E aí ele percebe que não tem nada de construtivo, não tem nenhuma relação consolidada, que ele realmente está sozinho. Então ele sente essa questão da solidão. E aí ele vai relembrar, né, o seu passado, a sua juventude, as suas relações amorosas e vai tentar revisitar esse passado e ver aonde que ele errou, quais as decisões, né, que ele vai considerar que foram erradas ali naquele momento. E aí quando ele vai, né, revisitar esse passado das relações amorosas, nesse ponto a escrita se torna realmente transgressora. Então ele vai narrar aqui de maneira muito crua, é uma maneira que é incômoda. Então quando ele vai falar dessas relações, ele vai usar uma linguagem mais pornográfica. Então quem for ler, vá ciente de que você vai encontrar esse tipo de linguagem. Então ele vai ser bem explícito nos termos. E quando a gente vai ver, né, a gente percebe que os relacionamentos dele são voláteis, não duram. E aí esse homem se vê em depressão, prostrado, vê que a vida realmente não vale a pena, não tem sentido. E é um ponto também que o leitor tome ciência de que se ele tem depressão, para ter cuidado, saber que vai encontrar nesse livro uma visão pessimista da vida, desesperançosa. E esse homem, ele tem depressão e ele vai procurar um médico que vai receitar o remédio, que eu esqueci agora o nome,
E esse remédio ele vai regular o nível do hormônio serotonina no organismo dele, só que vai ter alguns efeitos colaterais, como por exemplo a questão da falta de libido e da impotência. E aí esse livro ele vai narrar o declínio de um homem, vai narrar o declínio das relações humanas, do modo de viver de uma sociedade. E esse livro ele vai ter essa carga pessimista, negativa, da falta de esperança da vida, e a maneira que ele vai narrar aqui, ela acaba sendo dilacerante, que você sofre junto com esse personagem. Não tem como você não sofrer, ficar indiferente, porque esse livro ele realmente vai te causar um turbilhão de sensações, de emoções. E esse livro de 240 páginas, ele vai entregar muito mais, porque aqui ele vai fazer referências da literatura, da discografia, da cultura de modo geral, da arquitetura. Menciona aqui questões políticas, decadência, por exemplo, dos produtores agrícolas da França. É um livro que eu recomendo com essas questões de, esse alerta tanto para quem tem depressão, porque é um livro que tem essa percepção pessimista da vida, e também a questão da linguagem ser mais transgressora, explícita, e saber que você tem um personagem aqui desagradável, mas é uma leitura que vale muito a pena. Então fica aí essa dica do Michel Houellebecq. Eu, assim, fiquei impressionada com todo esse tipo de reviravolta, que ele desperta, que ele causa. Por isso que eu quero ler outros livros do Michel Houellebecq. E aí fica essa dica para quem quiser conhecer, para quem quiser encarar esse tipo de personagem. Não é fácil. Então me conte aí se vocês já leram, o que vocês acharam, se vocês já leram algum outro livro dele. Pretendo ler outros livros dele, mas por enquanto ficamos aqui com Serotonina e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau e até a próxima.